Olá, nesse vídeo mostraremos para vocês um estudo que estamos fazendo em paralelo com as nossas análises, que corresponde à correlação dos preços de dois ativos diferentes. A correlação é uma ferramenta matemática que mostra uma variação dos preços de um ativo, como ela se reflete nos preços de outro ativo. Essa variação pode ter o mesmo sentido, ou seja, eles sobem e descem juntos. Ela pode ser negativa, ou seja, eles têm direções distintas. O aumento de um corresponde a uma queda no outro. E esses ativos também, eles podem ser não correlacionados, ou seja, variação num ativo não tem qualquer relação com a variação em outro ativo, como se fossem independentes. O que nós temos então nesse gráfico? Nós temos os últimos 450 dias de negociação diária da Bitcoin, negociada em Tether, na Exchange Binance, daqui para diante eu vou chamar apenas de Bitcoin, e o SP500, índice acionário americano, conforme informado pelo banco suíço do Cascop através do seu site na internet. Então, o que nós temos no eixo horizontal, nós temos os últimos 450 dias de negociação. E no eixo vertical, nós temos tamanhos da janela. O que é isso? Ora, nós precisamos ter uma ideia de quantos dias nós consideramos para fazer esse estudo. Por exemplo, se nós formos considerar todos os últimos 450 dias do SP500 e todos os últimos 450 dias da Bitcoin, nós vamos chegar à conclusão de que a correlação entre elas é zero. E esse valor está representado por esse pixel na cor verde. Esse pixel aqui em cima corresponde a uma janela que foi iniciada 450 dias atrás e teve um comprimento de 450 dias, ou seja, só existe uma janela que tem 450 dias e é capaz de representar esses dois ativos. Por isso é aquele único pixel ali em cima indicado pelo cursor. A coloração dele é de acordo com essa escala vertical, que vai de -1 em tons azulados até +1 em tons avermelhados. Assim nós podemos, numa única figura, enxergar todos esses números ao mesmo tempo. O que acontece quando a gente desce nessa escala vertical? A gente vai assumindo valores menores para janelas, mas todas elas terminando no dia de ontem. Ou seja, quando nós estamos aqui na altura de 200 no eixo Y, o que nós estamos falando é a janela dos últimos 200 dias de negociação que encerrou ontem, tanto da Bitcoin quanto do SP500 e qual é a correlação entre elas. Agora nós vemos que essa correlação já tomou tonalidades avermelhadas, ou seja, ela já se tornou bastante positiva. Nós estamos aí acima de 0,5, próximo de 0,75. Porém, se nós continuarmos descendo no gráfico e nós formos considerar ali os últimos 50 dias de negociação, os últimos 45, 50 dias, nós vamos ver aqui uma correlação com tons azulados, ou seja, uma correlação negativa e razoavelmente forte, ou seja, eles estão se movendo em direções contrárias. Então, é exatamente esse tipo de análise que a gente gosta de considerar junto para ter uma ideia de o que está acontecendo com um ativo e como isso se reflete nos demais. Agora, o que acontece se nós na mesma linha, por exemplo aqui do 200, nós nos movermos para trás? Ora, aquela janela de 200 dias que acabava ontem, agora ela não termina ontem. Ela termina 150 dias atrás, ou seja, aqui no 300. E aí nós vemos uma coloração azulada, ou seja, 150 dias atrás, uma janela de 200 dias de negociação entre Bitcoin e SP500 tinha uma correlação negativa. Já essa mesma janela, com o tempo sendo deslocada 200 dias, passa a ter uma correlação positiva. Isso mostra que ela é dinâmica, essa relação, o mesmo tamanho da janela, quando a gente vem trazendo ela no tempo, ele muda o valor à medida que o tempo passa. Ou seja, a gente tem que estar constantemente reavaliando essa correlação. A boa notícia é que a tonalidade não muda de forma abrupta, ela muda de forma gradual, ou seja, então a cada alguns poucos dias nós podemos fazer uma checagem dessa correlação e entender se o valor dela continua no mesmo sinal, ou seja, se continua sendo negativo ou continua sendo positivo e com que intensidade isso vem se apresentando.
Por que isso é importante? Antes de responder essa pergunta, eu vou mostrar então para vocês um pouco mais essa figura, vou explicar um pouco mais e depois nós vamos olhar a correlação entre outros ativos, incluindo o Ether e o ouro. Então vamos lá. O que a gente nota é que à medida que a gente desce aqui, ou seja, trabalha com janelas menores, a variação, a alternância entre positivo e negativo, ou seja, entre tons azuis e tons vermelhos, ela se torna mais frequente, o que é natural, porque a gente tem movimentos de alta, a gente tem movimentos de queda e cada um tem um reflexo que às vezes não se manifesta exatamente da mesma forma no outro preço. Por exemplo, nós temos uma queda na Bitcoin que coincidiu com uma alta no SP500. Depois nós temos uma recuperação da Bitcoin que também coincidiu com uma alta no SP500. Bom, então o que nós temos? Primeiro nós tínhamos uma correlação negativa e depois nós temos uma correlação positiva. E a passagem de uma para outra em pequenos tamanhos de janela, ela pode ocorrer de forma mais abrupta. E para janelas maiores, ela acontece de forma mais gradual, como a gente vê aqui no topo desse gráfico. Então, resumindo, aqui em cima, nesse último pixel, nós temos uma única janela com 450 dias, que terminou ontem, iniciou 450 dias atrás. E aqui na primeira linha nós temos 450 janelas de um único dia e cada um então teve o seu dia de duração desde os 450 dias atrás até agora. E entre essa linha inferior, no fundo do gráfico, e o topo dela, que é o único pixel, nós temos todas as outras janelas possíveis. O que é importante enxergar aqui? Ora, se nós estamos buscando uma diversificação de ativos, a gente pode esperar ou gostaria que eles tenham uma coloração verde entre si. Por quê? Porque eles não são correlacionados. Então, um evento que aconteça num não se manifesta no outro, e isso dá uma certa proteção. Falando em proteção, em alguns momentos a gente pode querer uma operação de hedge. O que é uma operação de hedge? É quando a queda num é compensada pela alta no outro. E a alta num é paga com a queda no outro. Nesse caso, a gente pode estar buscando uma correlação negativa, ou seja, tons azulados. Então, depende do nosso objetivo. E o que uma correlação vermelha indica? Ora, ela indica que eles vão se mover juntos. Nesse caso, possuir capital alocado em dois ativos não vai necessariamente representar uma proteção ou uma diversificação de carteira. Embora sejam dois ativos, é uma diversificação nominal, não é uma diversificação de fato, porque eles vão subir junto e cair junto. Vamos dar uma olhada então agora em outras correlações. Nós temos aqui a correlação entre o Ether e o SP500. Notem que ela tem tons mais fortes. Okay? Então, o que acontece? Esse reflexo de altas e quedas no Ether para o SP500 acontece com maior intensidade. Isso não necessariamente implica maiores múltiplos, ou seja, um movimento de 1 implica no movimento de 10 no SP500, ao contrário da Bitcoin, que o movimento de 1 implica em movimento de 2 no SP500. Não é isso, nós não estamos quantificando, nós estamos qualificando, ou seja, o Ether tem uma relação mais evidente, mais forte, mais marcada de reflexo de movimentação de preços do seu ativo para o SP500. Vale ressaltar, novamente, não implica uma relação de causa e efeito, apenas que ocorreu simultaneamente. Então, a gente tem aqui essa correlação bastante próxima em termos de padrão de figura, porém com tonalidades mais fortes. Vamos dar uma olhada aqui, então, entre o Bitcoin e o ouro. E aí, o que a gente vê? A gente vê aqui uma correlação tendendo ao positivo, de certa forma, para janelas maiores, e é o que a gente vê aqui no topo do gráfico. Para janelas menores, mais recentes, nós vemos aqui uma correlação negativa. Isso aí faz sentido. A gente quer lançar um vídeo aí em seguida, nos próximos dias, sobre analisando o ouro e comparando isso com a Bitcoin. E nós temos aí, entre essas duas regiões, nós temos aqui um período
onde nós não tivemos qualquer correlação, ou seja, nós tivemos aí uma pausa aí, provavelmente naquele período em que o ouro estava tentando aí cruzar os 1.200 para cima e a Bitcoin aí estava oscilando, ela estava em queda, eventualmente se recuperando, ou seja, tu tem um ativo se movimentando e o outro praticamente parado, então não existe uma relação clara entre eles. E aí, por fim, uma relação entre o Ether e o ouro, mais uma vez, essa relação aí com cores mais forte, ou seja, mais evidente, tá? Então, bastante interessante. Então, notem que num período aqui para janelas aí de 150 dias, né, nós tivemos aí uma correlação praticamente de 1 entre eles, e depois essa relação diminuiu rapidamente e ela começou a inverter o sinal. Então agora o que a gente está tendo? A gente está tendo aí movimentos de sentido oposto entre o Ether e o ouro, ou seja, se nós tivermos uma alta no Ether, a gente pode esperar uma queda no ouro, de acordo com essa informação aqui apenas. E por fim, claro, vale ressaltar, aqui nós temos uma correlação entre a Bitcoin e o Ether. E aí a gente reitera o nosso assunto, já que a gente já tratou em várias análises. Isso aqui é uma prova matemática de que ter carteira em altcoins não reduz o risco do investimento em criptomoedas. Colocar o dinheiro todo em Bitcoin ou colocar também em Ether não diminui o risco, porque eles têm uma correlação absurdamente positiva em praticamente qualquer janela, em qualquer instante de tempo, dentro dos últimos 450 dias. Então a alta num vai ser seguida pela alta no outro, a queda num vai representar a queda no outro, então não é uma diversificação. Nós estamos olhando isso aqui dia a dia nos últimos 450 dias. Então, esse tem sido o nosso recado. Essa foi a nossa análise de hoje. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado aí pela sua audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal, ativar as notificações aí para serem avisados de vídeos como esse. E se alguma coisa que a gente falou que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, muito obrigado. Não percam nossos vídeos futuros. Até a próxima. Tchau.